proposição da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação de Santa Catarina, a fim de debater o trabalho infantil no Estado. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: Excelentíssima Senhora Segunda Secretária da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Deputada Estadual Dirce Heiderscheidt. Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, Romana Remor. Excelentíssima Senhora Juíza Gestora Regional do Programa do Combate ao Trabalho Infantil do Tribunal Regional do Trabalho, Patrícia Pereira de Santana. Senhor Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho de Santa Catarina, TEM Santa Catarina, Alberto Souza. Senhora Conselheira do Conselho Estadual de Assistência Social de Santa Catarina, SEAS Santa Catarina, Mariana Vidal Foltz. Senhora Conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Catarina, CDCA Santa Catarina, Lisandra Vaz Salvadori. Senhora Diretora de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social do Município de Florianópolis, Bárbara Cidral de Souza. Senhora representante do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, Juraci Siqueira. Registramos, neste momento, a presença das seguintes autoridades: Senhora Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PETI, da Prefeitura Municipal de Braço do Norte, Flávia Boing Beckhauser. Senhora Gerente Técnica Santa Catarina Rural, da Secretaria de Agricultura e da Pesca e representante das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Kelly Cristina Silva. Senhora Assistente Social da Prefeitura do Município de Brusque, Emanuele Dias Pinto. Senhora Assistente Social da Prefeitura Municipal de Guabiruba, Rúbia Cristina Corman Fischer. Senhora Assistente Social da Prefeitura do Município de Rio do Sul, Arinca Beber. Senhora Assessora Parlamentar do Gabinete do Senhor Vereador Renato Jesque, do município de Florianópolis, Alice Gonçalves. Senhor Membro da Irmandade Divino Espírito Santo, Eduardo Barbosa. Senhora Analista de Programas do Serviço Nacional do Comércio, SENAC Santa Catarina, Maria Clarice de Souza. O cerimonial convida a segunda secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Excelentíssima Senhora Deputada Estadual Dirce Heiderscheidt, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos desta audiência pública. Com a palavra, Excelentíssima Senhora Deputada Estadual Dirce Heiderscheidt. Uma ótima audiência a todos. Muito obrigada. Pedindo permissão à nossa secretária de Estado, Romana Remor, fazer uma saudação muito especial a todos vocês que vieram nessa tarde discutir, trazer as reivindicações, os anseios desse tema tão importante para
as nossas crianças e adolescentes de Santa Catarina. Secretária, jovem, dinâmica, que há tão pouco tempo que está à frente da secretaria, já mostrou por que veio e o porquê veio, né? Aonde está e aonde quer chegar. Tenho certeza que nós agora, com a sensibilidade de uma mulher, nós teremos os encaminhamentos que nós sempre deveríamos ter tido na área social. E digo isso porque, como secretária da Assistência Social do município de Palhoça, que fui, a partir do momento, e como também assistente social, a partir do momento que a gente começa a trabalhar nessa área, a gente se apaixona, não é verdade? Então, eu tenho certeza, ela, mesmo não sendo de formação, né, assistente social, mas ela já está apaixonada pela área, né? Gostaria de saudar a nossa... Vamos ver, não sei, acho que não está em ordem aqui, vamos ver, então. A nossa juíza, mas como é uma audiência bem informal, né, vamos procurar ser o mais informal possível. Saudar a nossa juíza, a gestora regional do Programa do Combate ao Trabalho Infantil, do Tribunal Regional do Trabalho, a doutora Patrícia Pereira de Santana. Muito obrigada pela presença. Eu tenho certeza que o seu conhecimento, a sua atuação nessa tarde vai ser de grande valia. Saudar a diretora de Proteção Social da Secretaria de Assistência Social, a Bárbara. Saudar o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Catarina, a Lisandra. Saudar o Conselho Estadual de Assistência Social de Santa Catarina, a Mariana Vidal. Do Ministério do Trabalho de Santa Catarina, o senhor Alberto Souza, né? Obrigada pela presença. Enfim, tratar de um tema tão relevante quanto esse é algo bastante significativo, né? Eu já falei para vocês, os índices são altos em Santa Catarina e no Brasil, mais de 2.600 crianças e adolescentes estão em trabalho de vulnerabilidade, de risco social, de trabalho infantil, e nós precisamos, com certeza, mudar essa realidade. Hoje eu estou cobrindo, assim, rapidamente, uma solicitação, uma missão da secretária Romana, que essa audiência pública seria comandada pelo deputado Vicente Caro Preso, que é o presidente da comissão, mas, em virtude de uma agenda dele, que ele não pôde se fazer presente, foi feita essa solicitação de ontem para hoje, para nós não precisar cancelar essa audiência. A audiência pública nada mais é do que trazer o tema que a sociedade está vivendo, está vivenciando, para a mesa de discussão. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui. Nós vamos ouvir. Vai ser mais ou menos nesses modos. Nós vamos ouvir as pessoas que estão aqui como convidada para tratar desse tema, e depois ouviremos a sociedade, que são vocês, os anseios, as necessidades, para que a gente, em comum, junto, numa única fala, numa única voz, a gente possa estar fazendo os encaminhamentos necessários que a gente tanto precisa para minimizar essa situação tão triste, essa realidade que nós vivemos, não só no Brasil, mas também em Santa Catarina. Então, gente, eu vou começar pedindo uma saudação da nossa... Vamos ver aqui. Começamos. Vamos lá. Uma fala, nós seremos bem rápido, uma fala bem breve, né? Porque nós temos palestrante, é isso? Pelo que me falaram, nós temos 3 pessoas que vão palestrar, né? Então, nós vamos começar uma saudação aqui da mesa e depois teremos os encaminhamentos que já estão programados pela Secretaria da Assistência Social. Fala para nós.
Boa tarde a todos e a todas, né? A gente vem em nome do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, FETISC, de Santa Catarina, que hoje também abriga o FOCAP, e, nesse momento, poder problematizar, refletir e articular e falar um pouco do que é, hoje, o trabalho infantil em Santa Catarina. Então, o que a gente quer, nesse momento, é que, realmente, a gente consiga tratar do assunto com um olhar cuidadoso, com um olhar amoroso, mas também perceber que é um problema sério e que nos últimos anos a gente não tem evoluído muito. Então, deixo aqui o meu fraterno abraço a todos e espero que realmente a gente consiga, nesse tempo que estaremos aqui, realmente discutir um pouco e encaminharmos algumas ações que a gente possa estar trabalhando juntos para realmente seja feita a erradicação do trabalho infantil. Muito obrigada. Vamos ouvir, então, a Juraci. Eu sou a Juraci. Juraci acabou de falar. Eu sou a Mariana. A Mariana. Então, é a Mariana. Uma boa tarde a todos e a todas. Em nome do SES, do Conselho Estadual de Assistência Social, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tarde para tratar desse assunto, que é um assunto bastante caro a nós, técnicos do Estado, do município e a sociedade como um todo, né? Então, saúdo a todos por esse desafio de estarmos aqui discutindo essa temática que é importante em todas as áreas e que, com certeza, vai trazer repercussões aí importantes para o nosso Estado, para os índices e para as nossas crianças, né? Então, uma boa tarde a todos de trabalho e, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Ouviremos agora uma fala da Lisandra. Boa tarde. Então, quero agradecer em nome do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente por estar aqui fazendo parte dessa mesa. Dizer que esse é um momento de extrema importância, né, que a gente precisa discutir mais essa temática no Estado e trazer mais argumentos, não só em audiências públicas, mas que a gente também possa ir para outros espaços, que a gente possa ir aonde estão essas crianças e esses adolescentes, né, conversar, explicar o que quer dizer o trabalho infantil, né? Então, ampliar os espaços de debate sobre esse tema. Esse tema é um tema que a gente sabe que ele é muito cultural, né? E tem muitos pais, muitos adultos que não enxergam, né, isso como um trabalho infantil. Então, a gente tem que estar popularizando essa temática, né? Conversando, explicando, tirando dúvidas. Por coincidência, ontem eu estava no município de Santo Amaro e justamente falando sobre essa temática do trabalho infantil, e sempre levanta aquelas dúvidas, né? Ah, mas o que é trabalho infantil? Isso não é? Então, eu compartilho assim de nós, enquanto técnicos, temos essa oportunidade de divulgarmos e falarmos mais sobre essa temática. Eu queria também parabenizar a equipe do PET ali do Estado, aqui do Estado, né, em nome da Luciana e toda a equipe dela, mesmo sabendo que não é uma equipe muito grande, mas que fazem um excelente trabalho. E dizer que o SEDCA, né, tem feito bastante, a gente tem conversado muito, feito bastante trabalho em parceria, né? E, inclusive, o próprio, agora que teve a comissão intersetorial, né, que foi recente, né, que está sendo organizado e planejado. Acho que é um grande passo ter essa comissão intersetorial. O SEDCA também faz parte, né, dessa comissão, que é um momento que a gente pode articular e trabalhar em grupo. E, né, a gente só vai conseguir realmente ter resultados nesse trabalho em conjunto. Então, não só os conselhos de direitos ou só o PET, mas também a área da assistência, a área da saúde, a área da educação, enfim, acho que tem tudo. A gente só vai conseguir juntando os esforços, né? E comentar com vocês também que nós estamos ainda finalizando futuramente aí o plano decenal dos direitos da criança e do adolescente.
está num processo aí que foi árduo e longo aí por todo o processo aí de conseguir levantar os dados, enfim. E a questão do trabalho infantil também vai estar incluída no plano decenal para a gente projetar e planejar as ações aí, né, daqui a 10, né, desse processo de 10 anos do plano decenal, e contar também com o apoio aí da equipe do PET e todo esse pessoal da mesa aqui que tem bastante teoria e conhecimento desse assunto. E agradecer a presença de vocês. Obrigada. Obrigada, Elisandra. A Bárbara de Souza também poderia fazer seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar a secretária Romana, em nome dos demais membros da banca, da mesa. Gostaria de agradecer o convite por participar do evento. Eu considero essencial esse tipo de debate por conta do desafio que é trabalhar essa temática em todo o Estado. A naturalização do trabalho infantil é uma das maiores dificuldades que a gente tem ainda no trabalho com as famílias e com os próprios técnicos, né? Quando a gente estuda essa temática, identificar que o trabalho doméstico ele é uma das piores formas de trabalho e que é tão naturalizada dentro dos lares, faz com que a gente levante alguns questionamentos que precisam essencialmente ser trabalhados com as famílias, né? Então, o município de Florianópolis agora tem a intenção de estruturar cada vez mais essa prestação de serviço para que, além de eventos, a gente possa, então, trabalhar com o que é preconizado pelo PET, né? Que é a transferência de renda, mas não só ela, é o trabalho social com as famílias e a oferta de serviços de convivência. Hoje, o município de Florianópolis tem oferecido 22 serviços de convivência, espalhados em diversos bairros, mas consideramos que esse número ainda não é suficiente para atender todas as nossas crianças, né? Então, debates como estes nos tornam cada vez mais apropriados de um conhecimento que a gente precisa colocar em prática e precisa transmitir para todos os técnicos que trabalham com a política de assistência social. Muito obrigada a todos. Na sequência, nós vamos ouvir a palavra do auditor fiscal do Ministério do Trabalho de Santa Catarina, o senhor Alberto Souza. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar a todos os membros da mesa. Eu faço em nome da presidente aqui da mesa. É muito bom estar aqui hoje com vocês falando sobre o trabalho infantil. Tivemos agora o 12 de junho, que é o Dia Mundial para a Erradicação do Trabalho Infantil. E se é uma data que ela é lembrada mundialmente, é um sinal de que não é um fenômeno que seja exclusivo nosso. É um fenômeno que assola o mundo inteiro, sobretudo os países em desenvolvimento. O Brasil tem alcançado números muito bons nessa luta que é a erradicação do trabalho infantil, porém, nos últimos anos, nós temos desacelerado esse processo de erradicação. Então, já fizemos a parte maior, que era aquele trabalho infantil mais visível, aquele trabalho infantil que estava nas ruas ou que tinha a figura de um empregador, e hoje o que sobrou é o que se chama de núcleo duro do trabalho infantil. É aquela criança, aquele adolescente que estão numa situação relativamente oculta, já não é mais tão visível aos olhos da sociedade, e ao mesmo tempo é permeado esse fenômeno do trabalho infantil que ainda persiste, ele é permeado por muitos mitos. Então, questões culturais, questões de valores, não necessariamente uma questão de falta de acesso à alimentação, a bens básicos de consumo. Hoje já se sabe que não necessariamente esse seja a principal causa do trabalho infantil, ainda que faça parte do quadro como um todo, mas não é um fator determinante, ou pelo menos não é unicamente determinante. E nessa jornada, nessa construção dessa luta pela erradicação do trabalho infantil, poderemos aqui balizar hoje alguns consensos que foram sendo construídos ao longo do tempo. E um deles é o que a Elisandra referiu há pouco, que não é um fenômeno que vai se resolver de maneira isolada. Não é a assistência social, não é o conselho tutelar, não é a fiscalização do trabalho, é todos os órgãos, cada um com a sua política pública, cada um com a sua parcela de competência, mas trabalhando de maneira interligada para combater esse fenômeno que é o trabalho infantil. Uma boa tarde a todos e a todas e tenhamos todos um excelente trabalho hoje.
Ouviremos agora a juíza gestora regional do Programa do Combate ao Trabalho Infantil do Tribunal Regional do Trabalho, a doutora Patrícia Pereira de Santana. Boa tarde. Cumprimento os integrantes da mesa na pessoa de sua presidente. Boa tarde a todos os ouvintes aqui. Que tenhamos uma boa tarde de trabalho. E, inicialmente, quero registrar que vim apresentar para vocês com mais detalhes o nosso programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, e que nós hoje deparamos isso com o que foi dito pelo representante do Ministério do Trabalho. Nós temos um mito, paradigmas para quebrar, preconceitos para quebrar, afastar da ideia do pai e da mãe de que é importante para a criança que ela trabalhe. Eu trabalho na região serrana, em Lages, e lá o índice de trabalho doméstico e rural é algo assustador. Os números, como eu já disse em outras oportunidades, as situações, os casos, não chegam à Justiça do Trabalho. Nós não temos denúncias, nós não temos ações trabalhistas a respeito disso, com raras exceções. Por quê? Porque quem incentiva a criança e o adolescente a trabalharem são os próprios pais. Para encerrar, no dia 12 de junho, eu estive na Rádio Clube, em Lages, com uma outra juíza, tratando sobre o tema num programa de grande repercussão, e um ouvinte disse que esse assunto é muito ruim, muito chato, que o programa estava muito ruim. Então, já daí se tira que nós precisamos, sim, nos enfronhar nessas situações particulares agora, que não são de grandes empresas, que não são de pequenos empregadores, mas de conscientização dos pais, e é isso que o Programa de Combate ao Trabalho Infantil está pretendendo fazer. Que tenhamos uma boa tarde de trabalho e muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Patrícia. E, dando sequência, nós ouviremos a nossa secretária de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, a secretária Romana Remor. Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento também a mesa, que, na pessoa da presidente, a deputada Dirce, e, ao fazê-lo, eu já expresso a nossa gratidão, em nome da Secretaria de Estado, deputada Dirce, por tu teres atendido ao nosso chamado, não foi nenhum convite. Nós pedimos, sim, a ajuda da deputada Dirce no dia de ontem, porque, por razões de impossibilidade, o deputado Vicente Caro Preso não poderia se fazer presente, e daí essa audiência pública não estaria acontecendo. E, tanto pela audiência pública e pelo teor e o propósito dela, quanto por vocês, que já tinham sido convidados, integrantes da mesa, e cada uma de vocês. Nós queríamos tanto que vocês pudessem estar aqui e ajudar a enriquecer esse debate, e ajudar a trazer forças e unir a voz de vocês, a nossa, que é fina, mas é tão intensa e genuína e sincera, né, Luciane, da Secretaria. Então, muito obrigada, deputada Dirce, muito obrigada. Também quero agradecer as nossas servidores da Secretaria, na pessoa da Luciane, pela dedicação nessa causa, e especialmente também na preparação dessa audiência pública. Muito obrigada. Eu sempre digo e reitero, assim, a minha admiração e respeito pelos nossos servidores só faz crescer todos os dias. Eles são modestos quando eles se referem à equipe, que a equipe é pequena, é muito reduzida, para atender o Estado todo. E eles conseguem, pelo tamanho do comprometimento e do amor a essa causa mesmo. Não tem outra explicação. Nada mais poderia justificar, doutora Patrícia, como eles conseguem dar vazão às demandas e apoio técnico, estar presente mesmo estando distantes dos municípios, se não fosse por amor. Então, obrigada. Realizar essa audiência pública é mais uma expressão desse comprometimento. Sou grata. Obrigada também a vocês que atenderam o convite hoje, e tantos outros, de tantas reuniões, formação da comissão, vocês que fazem parte dos conselhos, não só quem compõe a mesa, mas vocês que estão aí, vocês que fazem
assistência social e que atuam em outras áreas, seja da educação, no Ministério do Trabalho, no Judiciário, né? E que tem esse propósito da erradicação do trabalho infantil no Brasil também como um propósito nobre e prioritário. Então, obrigada, né? E por estarem aqui da mesma forma. Agradecemos à Assembleia Legislativa, ao deputado Vicente Caro Preso, que não pôde estar aqui, mas pediu audiência pública, então também pôde contribuir desta forma. Queria saudar aqui a nossa diretora da Assistência Social, a Sandra Coimbra, né? E é bom que todos conheçam, ela está conosco recente, assim como eu também. Então, é sempre bom vocês saberem quem é, podem pedir bastante ajuda, tá? Quando precisarem, pode levantar para se identificar. Vou ser breve, porque eu quero muito ouvir a doutora Patrícia, quero ouvir também o Alberto, ele já deu uma palha aqui, uma palhinha do conhecimento e da visão e dos dados que tem, da mesma forma a doutora Patrícia, então quero aprender com vocês. E, portanto, não vou me estender, mas só uma palavra assim, da importância desses momentos, né, de debate através de audiências públicas. Um programa que iniciou em 96, é isso, né, Luciane? Então, nós temos aí 22 anos, e ainda não conseguimos, como disse o Alberto aqui, erradicar, né, completamente. Já foram vencidas algumas batalhas, hoje a luta maior, o núcleo duro, como disse ele, é um pouco oculto e, portanto, às vezes mais difícil de ser abordado e endereçado, é uma questão às vezes mais sutil e mais sensível dentro das famílias. Então, a diligência e o trabalho, eles continuam sendo tão necessários quanto talvez esse programa tenha começado. É importante comemorar as vitórias, reconhecer os avanços que já houve, né, mas nessas oportunidades como hoje, de debater, de conhecer dados, de ver números e conhecer a realidade de Santa Catarina, que é um dos estados mais desenvolvidos do país. Ainda temos problemas aqui, a doutora Patrícia acabou de falar, muito próximo daqui. E não é exclusivo da região serrana, não é, doutora Patrícia? Então, sim, essas ocasiões são ricas e uma audiência pública não acontece se não tiver quem presida, quem chame, quem traga a contribuição com o debate, quem ouça e quem questione e quem depois ajude a multiplicar essas informações. Então, eu vejo o escopo e o impacto dela muito além de nós aqui hoje, porque eu tenho certeza que na esfera de atuação de cada um e de cada uma de vocês, depois vocês vão nos ajudar a sair daqui e levar adiante esses dados, esses números, esses desafios e o mesmo propósito, em uníssono, né, para que a gente possa somar as vozes e continuar o trabalho diligente, diário e desafiante, né, com as limitações que a gente sabe que tem pelo caminho, mas também com ânimo de saber que, né, cada ação que se faz todos os dias nesse trabalho diligente possivelmente uma criança a mais com oportunidade de estar na escola, né, de ter a sua infância, de poder brincar, desenvolver o físico, emocional, a cognição do jeito que ela tem o direito que seja, tá bom? Então, do fundo do coração, muito obrigada e que seja uma tarde muito proveitosa e edificante para cada um e cada uma de nós. Obrigada. Obrigada, secretária Romana. Na realidade, nós não podemos nos acovardar, né? Nós temos que buscar cada vez mais transmitir, fazer com que essa coisa que é tão cultural do pai, da mãe, ainda de levar a criança para a roça, de levar a criança para o trabalho, de fazer com que a criança trabalhe ainda muito cedo, mude a realidade, né? Nós precisamos realmente, através de ações como essa, a gente possa expandir, né, para toda a região, para todo o estado de Santa Catarina, que tem pessoas preocupadas, sim, com o futuro das nossas crianças de Santa Catarina e do Brasil. Então, nós dando sequência, nós vamos ouvir agora uma palavra, acho que são 20 minutos, da Luciane. Não? A Luciane vai fazer o fechamento, já combinei com ela agora. Da Juraci Siqueira.
Então, tem alguns rostos que eu acabo já conhecendo aí da caminhada, né? Outros novos, sejam muito bem-vindos aí à nossa luta, né? Ao nosso trabalho, que a gente já desenvolve há bastante tempo. Então, hoje, estar aqui presente, para mim, é uma vitória. Por quê? Menina negra do subúrbio, da favela, do morro, do abandono, do trabalho infantil. Por que a gente fala isso? E por que é importante fortalecer essa voz? Né, Lu? Porque a gente percebe que a caminhada é longa. No próximo ano, eu faço 50 anos de vida. Rapidamente. Passou muito rápido. E eu me lembro, quando começou o trabalho e quando começou o movimento, em 96, pela erradicação do trabalho infantil. E a gente estava lá junto. Bem mais jovem, é claro, mas trabalhando. Então, hoje, o que a gente traz, vejo aqui parceiros de muitos anos, de muito tempo de caminhada, e que a gente percebe que foi importante, sim, e que é importante a vivência, que é importante a reflexão e é importante o trabalho. Dessa forma, hoje, eu me apresento como Juraci Siqueira Jô, faço parte da RENAPS em Santa Catarina agora há 3 anos, como uma das gestoras da aprendizagem, né, e também da força aí da militância pela criança, o adolescente e a juventude. Né? Então, assim, ó, eu gostaria de apresentar, tinha trazido tantas coisas, porque eram 50 minutos, e agora a gente teve um probleminha técnico aí. Eu vou pedir para que tu toque direto para nós, por favor. Vamos embora. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina. Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Então, é isso, cabe uma reflexão, cabe um olhar cuidadoso, cabe um fenômeno, que é o trabalho infantil e que é a cultura da naturalização do trabalho infantil. Então, né, só para a gente poder começar o trabalho. Estou aqui representando o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, o FETS, Santa Catarina. Então, vamos embora lá, que a gente tem pouco tempo, né? Então, pequeno histórico, né? O fórum é um local onde a gente de espaço público para discussão, para reflexão, para articulação do trabalho, né? Então, é um espaço de proteção do adolescente, principalmente do adolescente no trabalho, que tem a participação do poder público e da sociedade civil. Esse é o nosso fórum. Ele foi criado em 2 de junho de 96, né? O Fórum de Santa Catarina. O FET Santa Catarina e o FOCAP, eles estão dentro da mesma gestão, digamos assim, porque ele é gerido por uma diretoria colegiada, tanto o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil quanto o Fórum Catarinense de Aprendizagem Profissional. E o que é o trabalho infantil? Juridicamente, o trabalho infantil é um grande problema social, é um problema que cabe a todos nós estar encarando, né, de forma... Que palavra que eu poderia usar? Né? De forma responsável. A gente precisaria que a sociedade cada vez mais se apropriasse do direito da criança, de poder estar trabalhando para a garantia desses direitos, para que ela possa realmente ter uma infância que seja infância. E que o adolescente também possa ter a oportunidade da vivência junto com as outras crianças e com os adolescentes, né? O trabalho infantil, no Brasil, ele é chamado qualquer atividade que é desenvolvida fora da faixa etária permitida. Então, toda atividade que é feita por crianças de 7, deixa eu dar uma olhada, toda criança e adolescente que tem até 18 anos incompleto, ele está dentro do trabalho infantil, tá, gente? Salvo na condição de aprendiz, que isso vai aparecer um pouquinho mais lá na frente. E
E o que causa o trabalho infantil, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, eu dei uma lida sobre o assunto e a gente tem vivido, o que causa o trabalho infantil, no primeiro momento, são os fatores culturais. E o que é o fator cultural? O fator cultural é aquele de que trabalho infantil é natural, né? E que as famílias, a maioria, como já dizia a nossa juíza do trabalho, as famílias elas acabam apoiando indiretamente o trabalho infantil, porque dentro da cultura da família, a criança tem que ajudar em casa, né? Mas o que é o ajudar em casa? O ajudar em casa não é assumir a responsabilidade do adulto, né? Não é fazer toda a atividade que a gente precisa para manter um lar funcionando. Uma outra coisa dentro da cultura que também é bem complicado são os mitos, que alguém já falou na mesa, acho que foi o Alberto. E quais são os mitos? Que trabalhar é bom, enobrece, que trabalho não mata. Mata sim, mutila, tira a vida. Então, é complicado, tá, gente? Quais são os argumentos caseiros? Todo mundo em casa tem que ajudar. Claro que tem que ajudar. Mas o que a gente precisa ter cuidado? É na divisão das tarefas. É realmente de construir atividade em casa, onde a criança ou o adolescente possa assim, estar contribuindo, mas que também não esteja comprometendo a vivência dele com outras crianças, o desempenho dele na escola, o lazer, o momento dele de poder estar crescendo saudável. Então, em casa, realmente precisa ajudar? Sim, mas é preciso que se tenha as tarefas bem organizadas e que elas não venham a prejudicar o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Um outro fator que eu trago, e que é um dos que mais me preocupa, principalmente na adolescente, eu que trabalho com aprendizagem, é o consumismo. Muitas vezes o adolescente está na idade escolar, no ensino fundamental ou no ensino médio, e ele precisa trabalhar. E, muitas vezes, ele nem precisa tanto trabalhar assim. Até que a família consegue dar uma condição de direitos para ele, de segurança e alimentação. Mas esse adolescente ele é influenciado de que ele precisa ter. Ele precisa ter celular, ele precisa ter tênis caro, ele precisa ter roupas da moda. Então, esse adolescente ele acaba indo para o mercado de trabalho para poder consumir, para poder comprar e para poder ter essas coisas. Que, às vezes, nesse momento da vida dele, não é o que é tão necessário assim. A gente tem até dentro da nossa instituição jovens que começam a trabalhar e comprometem o seu salário todo comprando um celular. Ele faz um celular lá de R$2.000, ele faz em 24 vezes, 30 vezes para poder ter um celular. Então, tudo isso a gente precisa olhar nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, se realmente eles estão indo para frente da aprendizagem, estão indo para o trabalho realmente porque existe uma necessidade, porque realmente ele está precisando daquela renda para poder estar ajudando a família, ou ele está indo para a aprendizagem simplesmente para engrossar o consumismo e ainda não conseguir dar conta na excelência dos seus estudos e, às vezes, ainda se endividar. É um trabalho que a gente faz bastante dentro da aprendizagem, essa construção com eles, né? De como que trabalha com salário, como que trabalha com a sua organização pessoal e financeira. Porque, para mim, os dos mais perigosos aí que tem realmente... Para nós, é o fator do consumismo, porque daí a gente acaba dizendo que a política de aprendizagem ela vem para dar prioridade para todos os adolescentes, mas sim para aquele que está em vulnerabilidade social e aquele que tem dificuldade socioeconômica. Mas será que esse jovem está vindo realmente para a aprendizagem porque realmente ele está precisando, porque ele tem essa dificuldade, ele está sendo atendido? Ou ele está vindo porque ele precisa de dinheiro para comprar outras coisas que não são tão necessárias assim? Fica aqui o meu questionamento. Trabalho doméstico a gente já falou, né? Então, as piores formas de trabalho infantil. Hoje é considerado o trabalho doméstico, porque ele acaba ficando dentro de casa, né? Muitas vezes é mais complicado para se perceber, né? Às vezes não se tem esse cuidado, e também o próprio Conselho Tutelar tem essa dificuldade, né, para estar entrando nos lares e percebendo essa situação. E, como a gente já disse anteriormente, a própria família, na cultura da família, a criança ou o adolescente ele deve começar a trabalhar muito cedo. Uma outra
forma de trabalho é o trabalho na agricultura familiar. Então, o que seria isso? Aquela criança e aquele adolescente que já vai para a roça, né? Que vai lá trabalhar na roça, na lavoura, com seus familiares. Esse adolescente ele não está só exposto à violência de ter que trabalhar de sol a sol ou carregar peso, ele está exposto também aos agrotóxicos, ele está exposto também a longas jornadas de trabalho. Então, esse tipo de trabalho ele é muito prejudicial, é muito complicado da gente poder estar trabalhando enquanto educador, enquanto técnico ou enquanto pessoa, para que esse trabalho infantil não aconteça. O trabalho infantil nas cidades também. Como é que acontece, né? Hoje a gente não vê em Florianópolis grandes números de crianças nas ruas mais, como a gente via na década de 80, na década de 90. Mas o que me preocupa com relação a isso? As crianças elas não estão na rua trabalhando, mas elas estão dentro da comunidade, muitas vezes sendo aliciadas pelo narcotráfico, muitas vezes trabalhando de cuidadoras de outras crianças, para que a família possa ter uma renda maior, ou, muitas vezes, também, elas estão ainda na terceirização dos serviços. O que seria isso? Hoje, dentro da empresa, a gente também não percebe o trabalho infantil urbano. Por que a gente não percebe? Porque existe uma cadeia de serviços, aonde a prestação de serviço para a empresa ela acaba comprometendo ou até utilizando de trabalho infantil. Eu vou usar um exemplo bem simples. Facção. Nossa, facção, fala, eu já acho que é lá do morro a facção, mas não é não. Sabe o que é a facção? É quando uma costureira pega serviço e leva para casa. Ela pega um bocado lá de camisetas para fazer o serviço. Só que ela leva o trabalho para dentro da casa dela, para uma empresa. E o que acontece? O filho, a filha, a criança que está ali, ela acaba também trabalhando. Ela acaba entrando na cadeia produtiva. E como é que a gente vai conseguir perceber que essa criança, será que ela está indo para a escola? Ela não tem que ficar trabalhando dentro de casa, fazendo camiseta. E nem participando da facção do tráfico também, tá, gente? Todas as duas coisas são ruins. Então, a gente precisa ter esse cuidado no meio urbano. Até o pessoal conversa muito comigo e diz, João, não tem mais criança na rua, o problema está resolvido, né? Florianópolis, a gente não vê mais ninguém pedindo esmola, nem nada. Você olha, gente, acho que está um tanto quanto mascarado. A gente precisa ainda ter um olhar mais cuidadoso e ir mais além para perceber como é que está a situação aqui na grande Florianópolis. O trabalho na exploração sexual também. Essa é uma situação que acho que a Lisandra ia depois poder falar muito sobre isso, né, Lisa? Então, assim, é bem complicado, né, gente? A gente sabe, aqui mesmo na região, a gente tem notícias de que existe exploração sexual infantil, que as meninas, os meninos, eles estão aí à mercê. Tem jovens também aí nas BRs, por baixo dos viadutos, em algumas casas que ainda existe, aqui mesmo, não é lá na Bahia, não, lá também tem, mas aqui tem também. Tá? E que se a gente passa despercebido, porque hoje uma menina de 12 anos, ela não é mais aquela menininha que ficava lá brincando de boneca, né? Tá, hoje uma menina de 12 anos já é uma mulher. Ela já tem um corpo sensual, ela já tem ideias sensuais. E se a gente não consegue trabalhar com ela essa sexualidade, esse anseio, esse desejo que são naturais, ela acaba realmente indo, ou às vezes até por necessidade financeira também, ou até mesmo por incentivo de alguns pares, que, infelizmente, principalmente dentro das famílias com mais dificuldades socioeconômicas, são que essas situações acabam acontecendo, né? Gente, quero falar um pouquinho, bem rápido. Gente, eu estou indo rápido, porque a gente só tem 20 minutos, e, pelo menos, para a gente ter uma ideia maior daquilo que a gente gostaria de passar para vocês. Os danos causados pelo trabalho infantil, né? Eu trago aqui, primeiro, o risco físico. Então, o risco físico ele seria as lesões, as deformidades físicas, as doenças, né? Muitas vezes, elas são superiores à possibilidade do corpo da criança de cura. Então, por que a gente diz que a criança sofre mais? Por exemplo, se a criança começa a conviver muito num ambiente que é insalubre, ela acaba ficando doente, ela vai ter que tomar remédios e ela pode vir a morrer. E tem mais. Por exemplo, se ela está num setor onde tem a periculosidade, ela pode se machucar, ela pode ser mutilada. E isso é ruim. Então, o trabalho infantil pode estar gerando, sim, a morte, a deficiência, a mutilação. E é que a gente precisa cuidar muito disso. E também as doenças.
Essas doenças que você sabe que, quando você trabalha num chão de fábrica ou numa empresa, você vai conviver com muitas outras pessoas, ou então com alguns elementos químicos, né, para que possa ser desenvolvido o trabalho ao final. E se a criança está exposta a essa situação, ela vai sofrer de males físicos. Outro dano que é muito complicado é o dano emocional. O que seria o dano emocional? O primeiro passo é que a criança já vai ser privada de ter a sua infância. Ela não vai poder conviver com as outras crianças, o brincar, o estudar, né? Então, ela já vai sair do convívio social dela, da infância e da adolescência, e provavelmente vai ter um convívio com adultos. Né? Então, isso é ruim para o desenvolvimento da criança. Né? Então, ela acaba estabelecendo alguns vínculos afetivos que acabam levando essa criança a tomar outras atitudes e a ter uma maturidade precoce que vai levá-la a algumas situações de risco, de exploração. Então, é bem complicado, tá, gente? E, continuando a conversa, ainda tem o social, né, a perda do convívio social. Antes mesmo de atingir essa idade laboral, acho que eu já falei um pouquinho disso, né, a criança acaba convivendo e ela acaba querendo ser adulto, né? Acaba querendo adquirir uma maturidade que ainda não é do tempo dela. Então, isso é bem perigoso, tá, gente? Eu coloquei ali embaixo, né, falando assim rapidamente, que essas são algumas das formas mais perversas de violação dos direitos humanos da criança e do adolescente, que seria privar a criança de ter uma vida social com as outras crianças, que seria colocar a criança em risco no ambiente de trabalho onde ela poderia sofrer sérios danos, e que é realmente não ter o cuidado com o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, desse jovem, para que realmente ela tenha uma vida futura mais produtiva e mais feliz. E o que é a garantia de direitos? Né? Todas as crianças devem ter garantido os direitos básicos, que é o direito à saúde, à educação, ao lazer. Né? Então, e também ela deve ter direito, tem que ter um responsável. Toda criança, todo adolescente deveria ter a família a seu favor, a família como responsável. Ou então um representante legal que possa garantir o sustento dessa família. Dessa criança, desculpa. Então, é dessa forma que a responsabilidade de manter a casa, de trazer o sustento, não é da criança. Eu até, na semana passada, eu estava num evento onde um menino contava que ele cantava e que ele levava o dinheiro para casa. E ele contava cheio de satisfação que ele estava cantando e estava ganhando dinheiro no ônibus, que ele fazia apresentações em Florianópolis, e que ele levava o dinheiro para casa. E daí eu disse, nossa, mas quantos anos você tem? Ele disse para mim que ele tinha apenas 13 anos. E eu conversei um pouco mais com ele, depois fiz o tal do encaminhamento, mas eu fui descobrir, ele sustentava a casa toda. Ele tinha mais a mãe, mais o pai, o padrasto, mais algumas crianças, e todo o recurso que ele arrecadava dentro do transporte coletivo, cantando, ele levava esse dinheiro para casa. Então, isso não é possível, né, gente? A gente não pode ver uma situação dessa, achar bonita ou achar ruim e virar as costas e não fazer nada. Então, a gente precisa realmente procurar denunciar, procurar o CRAS, procurar os serviços que existem dentro da assistência social, denunciar de alguma forma, ou fazer um encaminhamento para que aquela situação não continue. Não continue. A gente não pode fechar os olhos para essas situações. A gente precisa realmente olhar, mas não só olhar e passar despercebido. É preciso buscar. Talvez, acho que hoje aqui vai aparecer em algum momento, os encaminhamentos. Né? Então, a gente precisa olhar, mas com os olhos do cuidado, com os olhos da garantia de direitos. Fique atento. Acho que isso é bem importante, tá, Lu? Nesse contexto, as vítimas são submetidas à violação de direitos humanos, principalmente no que diz respeito ao direito de ser criança e de ser adolescente. Essas violações de direito não só impossibilitam o desenvolvimento integral do indivíduo, mas também sua profissionalização para a vida futura. Então, se a gente for fazer um aparato geral do que eu estou querendo dizer, é que, quando a criança ou o adolescente são submetidos ao trabalho infantil e à violação dos seus direitos, elas acabam comprometendo a sua vida inteira, todo o seu processo de
maturidade, todo o seu processo de crescimento e desenvolvimento. Bem rápido, vamos falar do FET, né? Então, o que é o FET? Como é que a gente trabalha? A gente tem reuniões mensais de debate, encaminhamentos em defesa da criança e do adolescente. Tá? Articulação e trabalho em rede para o fortalecimento e ação e erradicação do trabalho infantil em Santa Catarina, campanhas publicitárias por meio digital, né? Veiculação de mídia, televisão, rádio, para informação e sensibilização da sociedade como um todo. Então, essas são as ações do FET, né, de Santa Catarina. A gente tem um grupo de trabalho e a gente se reúne uma vez por mês, a gente articula, pensa, debate, cria ações para trabalhar em defesa da garantia de direitos da criança e também do adolescente no trabalho. Bem rápido, essa é a nossa campanha desse ano, né, do 12 de junho, então a gente trouxe para ilustrar. Esse é o nosso mote da campanha. Então, não proteger a infância é condenar o futuro. Vocês podem observar na foto ali o menino com uma enxada, né, nas costas e tal. Tem mais um. E as piores formas de trabalho foi o tema escolhido esse ano para a campanha e para o nosso trabalho durante todo o ano de 2018. E o que é a garantia de direitos? A garantia de direitos é realmente a gente proteger, cuidar dessa criança e criar oportunidade para que ela realmente possa ter uma vida saudável e crescer e, no futuro, poder estar fazendo as suas escolhas, tanto a criança quanto o adolescente. Foi? E daí, eu não sei se vocês perceberam, acho que foi tudo muito rápido, né? Mas todos os slides ele tinha um catavento no canto da página. Todos eles tinham um catavento. E foi ele que trouxe a ideia da gente poder estar trabalhando dentro do FET Santa Catarina. O catavento de 5 pontas coloridas, azul, vermelha, verde, amarelo e laranja, é o ícone da luta contra o trabalho infantil no Brasil e no mundo. Esse símbolo tem um sentido lúdico e expressa a alegria que deve estar presente na vida das crianças e adolescentes. Representa ainda o movimento, sinergia, realização de ações permanentes e articuladas para a prevenção e erradicação do trabalho infantil. Então, eu espero ter contribuído, acho que ficou um pouco apressado, né? E que a gente continue fazendo o nosso trabalho, que a gente continue se informando e que a gente continue se empoderando da vontade de trabalhar pela erradicação do trabalho infantil, tanto em Santa Catarina, quanto no Brasil, ou também no mundo. E é isso que eu tinha para deixar para vocês, e agradeço a oportunidade de poder estar contribuindo. Agradecemos imensamente a Juraci Siqueira, que representa o FET, fez uma bela explanação, né? E, com certeza vai nos enriquecer cada vez mais. Chamamos agora para sua fala a doutora Patrícia Pereira de Santana, juíza do trabalho, gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Não vou fazer isso. Vou fazer o seguinte. Boa tarde, novamente. Quero registrar, inicialmente, que eu estou aqui em nome da Justiça do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina e do Programa de Combate ao Trabalho Infantil. Bom, eu quero pedir desculpa para vocês pela minha voz. Eu já disse, eu venho de Lages, eu estou sofrendo com uma tosse alérgica e eu vou tentar, no máximo do possível, expor para vocês o que eu vim trazer. Bom, a minha ideia inicial, até em razão do tempo, era de fazer uma explanação que envolve, necessariamente,
todas as falas que vão estar aqui, né? Sobre legislação, sobre piores formas de trabalho infantil, sobre mitos, preconceitos, mas eu vou deixar isso para os meus colegas da mesa. Vou preferir aqui tratar com vocês sobre o nosso programa. Nosso programa de combate ao trabalho infantil, ele existe desde 2011. Ele foi instituído pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é um órgão administrativo da Justiça do Trabalho. Tá? E ele separou, cada estado tem um gestor, dois gestores, um gestor regional, que é um desembargador, que no nosso caso aqui é a doutora Maria de Lourdes Leiria, que vocês conhecem, e um gestor regional de primeiro grau, que sou eu, a juíza de primeiro grau aqui em Santa Catarina. Então, cada estado da federação tem 2 juízes responsáveis. E eu sou responsável aqui junto com a doutora Maria de Lourdes Leiria. A doutora Maria de Lourdes Leiria, bem acertadamente, resolveu aqui descentralizar o trabalho dela. Então, em Santa Catarina, devido à peculiaridade de cada região, nós temos 11 juízes, gestores, coordenadores regionais. Em Brusque, nós temos Joinville, Chapecó, Lages, Florianópolis, Tubarão. Então, nós dividimos o nosso trabalho conforme a peculiaridade da nossa região. E o que nós estamos pretendendo fazer aqui? Nós combinamos que vamos fazer a divulgação do programa e determinadas ações de conscientização. Por quê? Porque um juiz não pode... Ele prima pela inércia, né? Ele só pode se manifestar, e ele se manifesta no papel ou em audiência a respeito de casos que chegam para ele, né? Então, o que a gente ficou pensando o que a gente pode fazer de efetivo e que também não comprometa a atuação do juiz constitucionalmente prevista. Nós começamos, inicialmente, com a divulgação. A primeira foto foi uma ideia que a gente teve de fazer a divulgação do programa em Buzz Doors, e isso foi em Lages. Eu vou falar várias vezes de Lages aqui, vocês me perdoem, mas é onde eu trabalho. Tá? Em outras cidades, houve alguns outros trabalhos, mas eu posso falar com mais propriedade do que eu fiz. A outra foto também. Foram 10 Buzz Doors, a empresa Transul, de Lages, forneceu gratuitamente, e foram 10 ônibus que circularam, 10 ônibus de linhas diferentes que circularam por 2 meses. Então, essa divulgação, e principalmente, foi em regiões rurais e na área industrial. Tá? Na sequência. Não sei se vocês conhecem, tem as Leoas da Serra, é um time de futsal feminino de Lages, que é bastante famoso no meio do futsal feminino, e elas fazem a divulgação todas as vezes que elas entram em campo. Elas entram com o nosso banner e entram com a nossa camiseta. Se você puder fechar, vamos mostrar o vídeo. Nesse time, quem conhece, conhece a Amandinha, que é a melhor jogadora do mundo, e a Jennifer, que é campeã brasileira de futsal feminino. E elas qualquer meio que elas aparecem, Instagram, Facebook, tem não sei quantas milhões de curtidas, não sei quantos comentários, e a gente usou para a divulgação do programa. Deixa eu ver. Não. Não estou vendo. Aqui, ó. Ali, ó. Quer ver? Esse aqui. Não é vídeo? Bom, acabou que não veio, mas elas fizeram um vídeo em que as duas falam, olha, da forma simples, né, de adolescente que elas são, e como elas podem explanar, elas dizem, olha, lugar de criança é na escola, lugar de criança é estudando, não é trabalhando. E o projeto das Leoas da Serra tem tudo a ver com o programa, porque o que acontece? Elas são jogadoras de futsal, tá? E elas passam a integrar a equipe.
Elas têm poucos patrocínios, têm pouco dinheiro, e as escolas de segundo grau e faculdades de Lages, em contrapartida, dão para elas bolsas de estudo. E, para isso, elas têm um dever de se enfronhar em cada bairro, em cada local carente, e elas formam equipes de futsal feminino e masculino e ensinam futebol para as crianças. Então, é uma mão de via dupla com elas. E elas acabam tendo tudo a ver com o ideal do programa. Uma outra ação importante que a gente fez lá também, a gente fez um contato com a Mitra, a Mitra Diocesana de Lages. E nós fizemos o seguinte, a gente fazia palestras em paróquias para catequistas e para crianças a respeito do combate ao trabalho infantil. Qual é a ideia que nós tivemos? Nós tivemos a ideia de, com isso, trazer até as pessoas do meio rural a palavra de Deus, através da Igreja Católica. Olha, Deus não quer que a criança trabalhe. Seria um meio de chegar e de disseminar a ideia. Os padres aceitaram, nós fizemos várias palestras. Pode passar a outra. Nós fizemos várias palestras em Curitibanos, em Lages, distribuímos as nossas cartilhas, os nossos vídeos, e agora a maior parte das paróquias que integra a Mitra Diocesana de Lages tem, na catequese, o nosso programa. E nós agora estamos fazendo um concurso. Esse concurso é um concurso de desenho que envolve crianças das escolas municipais do 3º e do 4º ano. Tá? E é um concurso de desenho. Nós lançamos esse concurso no dia 12 de junho, e esse concurso de desenho com premiação de bicicletas, caixas de lápis de cor, cursos de inglês para as crianças e para os professores. E nós estamos fazendo o seguinte: cada juiz regional, em cada sua região, reúne os professores do 3º e 4º ano, a gente distribui o material, passa a ideia, passa as instruções, e eles vão passar para as crianças. Aí, mais um também. Pode passar. Pode passar. Pode passar também. Tá bom? Bom, nós temos dois importantes meios de divulgação do programa, que é essa cartilha que está ali, tá? Para quem quiser. O Trabalho Infantil Não é Brinquedo. É uma cartilha muito bem feita, muito bem elaborada. Não estou fazendo confete em cima de mim, porque não fui eu que fiz, foi a doutora Maria de Lourdes Leiria. E ela explica em cada ponto. Aqui tem as 10 razões porque a criança não deve trabalhar. Fala sobre trabalho rural, né? E aí, na sequência, tem uma atividade. Ela fala sobre legislação. Na sequência, tem uma atividade. Ela fala aqui, mais na frente, sobre trabalho doméstico, se pode ou não ajudar em casa. Tem uma atividade. E foi isso aqui que a gente distribuiu para os professores do 3º e 4º ano. Foi esse material que nós distribuímos nas paróquias, com o intuito de passar para as crianças a ideia da legislação. Nós temos também esse guia, que é o Guia do Jovem Aprendiz. Tá? Nesse guia, trata da aprendizagem, porque a gente não pode só combater o trabalho infantil, a gente tem que dar um norte, nós temos que dar uma alternativa para quem quer e precisa trabalhar, que, no caso, é a aprendizagem. Então, nós temos essas duas vertentes, o combate ao trabalho infantil e o estímulo à aprendizagem. Nós temos também, que é importante, um vídeo institucional, que é de 30 minutos. Eu acho que ele já é do conhecimento de vocês. Nós reduzimos esse vídeo para 16 minutos, e é um vídeo que nós sempre passamos nas palestras. Eu vou deixar de passar aqui, porque ele tem 16 minutos e o tempo é curto. Mas vocês podem ter acesso no site do Tribunal Regional do Trabalho. Tá?
dúvidas e alguma coisa que vocês queiram, inclusive material, vocês podem demandar diretamente aqui, ou vocês podem entrar em contato no gabinete da desembargadora Maria de Lourdes Leiria com a Andréia, que estava aqui até pouco tempo, e pedir esse material. Nós não só enviamos quando nós temos, porque nós não temos dinheiro à nossa disposição para impressão, a gente usa orçamento do tribunal, que é escasso para os programas, mas a gente manda a arte da cartilha também para quem quiser imprimir. E nós enviamos o link do vídeo por e-mail para quem quiser transmitir. Tá? Então, estou à disposição aqui, espero ter cumprido o tempo e agradeço bastante a oportunidade em nome da Justiça do Trabalho. Muito obrigada, doutora Patrícia. Na sequência, nós convidamos, então, Alberto Souza, auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego de Santa Catarina. Obrigado. Nós temos um horário fatal, né? Temos que encerrar até às 16. 40 minutos, então, vou falar e ainda gostaria de ouvir o que o nosso público aqui hoje tem a dizer. Então, eu vou procurar apressar aqui. O fenômeno do trabalho infantil ele é permeado por muitas características, algumas mais fáceis, outras mais difíceis de se lidar. Pensando especificamente no estado de Santa Catarina, um dos principais fatores complicadores é a nossa diversidade de produção, a nossa diversidade econômica. Então, eu vou ter trabalho infantil com diferentes características nas diferentes regiões do estado. Nos grandes municípios, como Joinville, Florianópolis, o trabalho infantil ele vai ter determinadas características em comum. Se eu for para a região serrana, vão ter outras características, no meio oeste, na região oeste. No litoral, cada região vai ter uma característica diferente, o que é um fator complicador, inclusive para os planos estaduais, decenais, para como é que a gente vai abordar essa realidade, sendo que não é uma realidade, são várias as realidades. E a outra questão são os aspectos culturais, eu diria, porque, e eu tive a oportunidade de já trabalhar, o meu cargo é federal, então eu já trabalhei no Brasil inteiro, ingressei na carreira pela região norte do país, e fiz faculdade no Nordeste, então eu tenho uma visão mais complexa do que seja o Brasil. E se você for na região Norte e Nordeste, o trabalho infantil é um fenômeno terrível, mas ele é encarado como um desvalor. As famílias que submetem os seus filhos à situação de trabalho, à exposição precoce ao mundo do trabalho, elas o fazem sabendo que aquilo é algo prejudicial, que aquilo é algo não desejável, mas o fazem por necessidade. Aqui o contexto é um pouco diferente. Aqui o trabalho ele ainda é um valor. Porque eu trabalhei a vida inteira, eu trabalhei na roça desde pequeno e hoje eu sou uma pessoa de bem. Isso fala um pouco também da questão cultural e traz uma boa dose da falta de autocrítica e excesso de narcisismo. Porque quando eu digo que a minha vida foi desse jeito, eu estou assumindo que eu sou o melhor que eu poderia ser. Eu sou um ser humano hoje completo e eu não poderia ser melhor. Eu estou assumindo que a minha vida é perfeita e eu desejo o mesmo para as próximas gerações. Qualquer coisa diferente dependeria de uma capacidade de autocrítica que tem faltado um pouco à nossa sociedade. Mas o fato é que o trabalho infantil, quando a gente considera assim, o infantil propriamente dito, que é para aquela criança, ou seja, para aquela pessoa que tem menos de 14 anos, ele é totalmente proibido, ele é indesejável, ele é inadmissível. Qualquer sociedade que se pretenda minimamente civilizada não tem como conviver e admitir que alguém com menos de 14 anos esteja trabalhando. Para os adolescentes, ou seja, as pessoas a partir dos 14 anos, você já tem algumas exceções. A Constituição Federal ela traz essa exceção, ela diz que todo trabalho é proibido abaixo dos 16 anos, a exceção da aprendizagem a partir dos 14 anos de idade. Então, ela já tem ali isso nos direitos, logo após os direitos fundamentais, no iniciozinho dos direitos e garantias sociais. E depois, lá na frente, no artigo 227 da Constituição, vem dizendo que o jovem, o adolescente, ele tem direito à formação profissional. Ele tem direito a acessar a formação profissional. Então, nós temos aí uma aparente contradição. De um lado, o mesmo Estado brasileiro que diz que é proibido o trabalho infantil, ele diz que é garantido o acesso à formação profissional dos adolescentes a partir dos 14 anos. Os paradoxos não terminam aí.
Porque nós temos a mesma sociedade que valoriza o trabalho infantil, que bate no peito e diz: eu trabalhei desde pequeno, então eu acho que a criança tem mesmo que trabalhar, o adolescente tem mesmo que trabalhar. É a mesma sociedade que nega ao adolescente o direito ao acesso à formação profissional, ao trabalho e formação profissional. Por que eu digo isso? Nós temos, já foi falado aqui de aprendizagem profissional, nós temos uma lei no Brasil que estabelece a aprendizagem profissional, ela está na CLT desde a origem da CLT. Mais especificamente, em 2000 foi regulamentada a aprendizagem profissional. Em 2005, na realidade, ela foi devidamente regulamentada através de decreto. E ela institui que as empresas, não qualquer empresas, mas as empresas de porte grande, então excluímos as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas são obrigadas a designar um percentual do seu volume total de contratações, 5%, tá? De 5% a 15%, elas são obrigadas a contratar de jovens aprendizes. Para uma sociedade que valoriza tanto o trabalho, haveria de imaginarmos que então essas empresas estão cumprindo as suas obrigações, né? Já que a gente valoriza tanto o trabalho dos adolescentes, a gente acha que os adolescentes têm que trabalhar mesmo, então vamos assumir aqui que as empresas estão cumprindo com a sua obrigação legal. Só que não. Nós temos hoje no estado de Santa Catarina um potencial de contratação de 51 mil jovens entre 14 e 24 anos. Estamos falando apenas de empresas grandes. E estamos falando da cota mínima, que seria 5%, mas isso poderia ir até 15%. Isso poderia ser 3 vezes mais. 51 mil adolescentes deveriam estar hoje matriculados em programas de aprendizagem profissional dentro do estado de Santa Catarina. Infelizmente, temos apenas a metade desse número. Temos 25 mil adolescentes contratados. E olha que o estado de Santa Catarina é hoje o que percentualmente tem o maior número de aprendizes no Brasil. Nós temos 50% do que deveríamos ter e somos o estado hoje que proporcionalmente tem a maior quantidade de adolescentes contratados no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, se eu considerar Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu, então estou pegando aqui a região metropolitana, a capital é a região metropolitana, nós temos mais de 5 mil vagas em aberto para a contratação de adolescentes. Eu não sou da área de assistência social, mas eu tenho a impressão que com esse volume de contratação nós resolveríamos o problema do trabalho infantil em Florianópolis e região metropolitana. E estamos falando do percentual mínimo. Tá? No estado inteiro nós temos vagas em aberto. Então, a gente tem que fazer essa reflexão, o que é que está acontecendo. Temos algumas características, assim, até que ponto é uma questão de mudança de valor, até que ponto, e aí, por estarmos aqui dentro da Assembleia Legislativa, que é a casa dos direitos de todo cidadão catarinense, nós não podemos deixar de abordar o aspecto político. Até que ponto também depende de uma tomada de decisão, e aproveitando que estamos com várias secretárias municipais e estaduais, até que ponto é uma tomada de decisão política, porque é muito interessante para qualquer empresa no Brasil hoje contratar com a administração pública, contratar com o Estado, seja a nível municipal, estadual ou federal, ele tem que apresentar uma certidão comprovando que ele não deve tributo. Mas ele não precisa apresentar uma certidão dizendo que ele cumpre com a obrigação dele de contratar aprendizes, de contratar pessoas com deficiência. Quer dizer, o fator monetário, o fator tributário pesa na hora de uma licitação. Ele só pode participar da licitação se ele comprovar que ele está em dia. Mas ele não precisa comprovar que ele cumpre a cota dele de aprendizes. E as principais empresas devedoras de cotas são empresas que, lamentavelmente, contratam com o Estado. São empresas de limpeza e conservação, são empresas de vigilância patrimonial, são os clássicos devedores de cota de aprendizagem. E qual é a empresa dessas que não tem um contrato com a prefeitura, com o governo estadual, seja lá com qual poder do governo, mas todas elas têm convênios, têm contratos com os governos. E descumprem a legislação, e nós estamos falando de legislação de proteção da criança e do adolescente. É o básico que o Estado deveria cobrar, que a sociedade deveria cobrar, a legislação de proteção da criança e do adolescente. E é possível hoje que você contrate com o Estado sem comprovar isso.
Mas, enfim, eu gostaria de trazer esses números. Eu acho que é importante que a gente franqueie a palavra a todos vocês. Hoje nós temos alguns dados alarmantes. O estado de Santa Catarina ele tem figurado entre 5º e 7º lugar no índice do Brasil inteiro de trabalho infantil. Nós temos índices comparáveis ao Piauí, por exemplo. E eu digo isso sem nenhum tipo de discriminação ou preconceito com relação ao estado do Piauí. Mas é porque, se formos comparar economicamente o grau de desenvolvimento econômico de Santa Catarina com o grau de desenvolvimento do Piauí, e nós termos o mesmo nível de trabalho infantil e de evasão escolar. Alguns municípios aqui de Santa Catarina hoje apresentam índices de evasão escolar comparáveis ao do estado do Piauí. Tá? Então, que tipo de futuro nós estamos programando para a nossa sociedade? Estamos presos a métodos de produção arcaicos, porque se tem uma greve de caminhoneiro, eu tenho que jogar todo o leite fora, porque eu não sei fazer queijo. Mas eu quero que o meu filho aprenda a fazer rigorosamente aquilo que eu sei fazer. E se eu jogo o leite fora, eu vou assumir que o meu filho também vai jogar o leite fora lá na frente. Se os caminhões pararem, porque ele não vai saber o que fazer com aquele leite. As cadeias produtivas bem contaminadas por trabalho infantil, porque a mesma agroindústria, o mesmo frigorífico que não cumpre a cota de aprendizagem, que não contrata os aprendizes, ele terceiriza, quarteiriza a sua produção até que você chega num pequeno sítio que é fornecedor de pintinho ou de porquinho, seja lá do que for, e vai ter criança e adolescente trabalhando lá. Mas a agroindústria se recusa a contratar o aprendiz. E dá trabalho, e você fiscaliza, e eles judicializam, e não cumprem simplesmente com a sua obrigação legal. Legal, moral, social. Então, é um fenômeno muito, muito mesmo difícil de se debelar. E eu diria que aqui é um dos estados mais difíceis por conta dessas variações e dessas peculiaridades. Somos um estado desenvolvido, somos um estado rico, comparado principalmente a outros estados do país, mas temos que encarar esse problema de frente, porque nós vivemos a geração da tecnologia. Eu gosto muito de ler esses blogs, de me informar por blogs e essa comunicação toda de internet. E uma das coisas que eu mais gosto de ler, para além das notícias, são os comentários. Então, fazendo coro ao que a doutora Patrícia falou dos comentários da apresentação na rádio, mas esse tema é chato. Então, eu vejo sempre nos blogs, quando tem algum artigo sobre trabalho infantil, os comentários são péssimos. É descendo a lenha no articulista que fala pela erradicação do trabalho infantil. Vocês são uns hipócritas. Eu trabalho desde pequeno e eu estou aqui. Eu estou aqui, mas muitas vezes eu não sei ligar um videocassete. É uma geração que não conseguia lidar com um videocassete, sem demérito nenhum. Sem demérito nenhum, porque ela cresceu daquele jeito. Agora, qual é a geração que a gente está programando para o futuro? É uma geração que tem que lidar com linguagem de computador, gente, com tecnologia. Não se produz mais sem tecnologia hoje. Basta ver o nosso agronegócio, que é altamente tecnologizado. Tá? São os nossos adolescentes de hoje, as nossas crianças de hoje, eles vão ter que entender de bioquímica, eles vão ter que entender de robótica. E como é que eles vão fazer isso se eles evadem da escola aos 14 anos de idade? Quando a gente faz fiscalização de combate ao trabalho infantil e a gente afasta um adolescente da situação de trabalho, uma das coisas que mais dá pena, porque imediatamente a gente procura, como a gente faz as duas fiscalizações, a de afastamento do adolescente e a do cumprimento da cota de aprendizagem, a gente tenta ligar os pontinhos. Tira aquele adolescente daquela situação irregular de trabalho, mas encaminha para a aprendizagem. Só que tem um porém. Para o adolescente participar de um programa de aprendizagem, por lei, obrigatoriamente, ele tem que estar na escola. Ele tem que estar frequentando a escola. O que mais corta o coração da gente é você tentar encaminhar um adolescente desses e não conseguir porque ele já evadiu da escola. Ele não está na escola. Então, esse é um dos aspectos, isso sem a gente entrar na questão realmente das piores formas de trabalho infantil, das formas criminosas de trabalho infantil, quais sejam a exploração sexual, o tráfico de drogas, que é um fenômeno que assola os grandes municípios hoje. Temos uma negativa absurda de direito para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, e é muito importante que se diga, eles foram condenados a cumprir uma medida socioeducativa. Eles não foram condenados a não ter formação profissional. O direito à formação profissional persiste. Eles não perderam esse direito, apesar de serem condenados a uma medida socioeducativa. E quem é que está lá garantindo aos adolescentes, cumprindo medida socioeducativa, o direito à profissionalização, o direito à aprendizagem profissional?
E a gente tem visto essa dificuldade na prática. Nós estamos montando um grupo de trabalho aqui no Estado justamente para ligar esses pontinhos para ver se a gente consegue levar a aprendizagem profissional para os adolescentes em conflito com a lei. E aí a gente se depara com toda sorte de problema, de modo que já faz mais de 6 meses que nós estamos tentando fazer isso e até hoje nós não conseguimos inserir nenhum adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Já conseguimos outros adolescentes em outras situações de vulnerabilidade social, mas cumprindo medida socioeducativa, não, porque agora que conseguimos uma empresa que se dispôs a contratar esse adolescente, órgão nenhum tem condições de receber esse adolescente. Então, mas, ao mesmo tempo, nós somos uma sociedade que valoriza o trabalho de adolescentes. É muito paradoxo, né? Então, vamos refletir sobre isso e estamos aqui à disposição para ouvi-los e debatermos o tema. Muito obrigado. Eu acho que poderíamos até prorrogar a nossa audiência pública um pouco mais, né? O que vocês acham? Uma bela fala, né? Parabéns. Nesse momento, a gente vai, então, fazer os encaminhamentos no sentido de ouvir vocês, né? Vamos fazer a Luciana vai fazer um credenciamento aí de falas, né? Vai ficar anotando e vamos ouvir, então, os nossos secretários, os nossos assistentes sociais e, enfim, as pessoas que estão aqui hoje buscando ajudar e minimizar essa situação. Então nós vamos passar agora a fala para vocês, né, que esse momento é o mais importante, que a gente possa ouvir e vocês trazerem as contribuições, as experiências de vocês. Vocês têm que falar o nome completo e de onde estão falando, de onde está vindo. Boa tarde, meu nome é Emanuele, sou do município de Brusque. Lá eu sou técnica de referência tanto do PET como do Acessuas. Então, 2 atribuições eu estou fazendo, mas eu estou tentando unir com o jovem aprendiz. Sou grata pelas falas, assim, está contribuindo um tanto, né? A minha situação lá no município, aqui, assim, eu estou há 6 meses no serviço, e é o seguinte, é a questão do histórico, cultural também, mas principalmente com relação ao jovem aprendiz, que lá tem uma inversão com relação à formação dos jovens, né? Eu estou com parceria com o CIEE lá para fazer o jovem aprendiz, mas eu não consegui fechar com o Sistema S, porque as empresas encaminham o currículo, o jovem encaminha o currículo para o Sistema S e lá eles escolhem e mandam para o Sistema S. Então, está tendo essa inversão, que para a gente está sendo muito difícil, que eu não consegui fechar essa parceria. E aí, muitos jovens que eu estou atendendo, fazendo plano individual, eles sentem falta dessa capacitação, dessa formação. Ai, eu estou nervosa. E assim, eu fico pensando, né, como é que a gente, quanto serviço, a gente consegue fortalecer essa rede, né, de atendimento, sendo que tem tantos entraves nessa conversa, nesse fortalecimento. E aí eu gostaria de saber de vocês, né, que têm mais experiência, né, com as empresas, como é que faz essa inversão, muda essa inversão? Porque, para nós, teria que ser realmente atendido esses jovens que têm vulnerabilidade socioeconômica, né, que estão em situação de trabalho infantil. Eu fiz 25 planos individuais, e desses 25, 23 estão em situação de trabalho infantil, e eu não consigo encaminhar para um curso técnico. E aí, o que eu faço? Obrigada. Boa tarde, eu sou Eduardo Barbosa, participando agora da Irmandade Divino Espírito Santo. Nós trabalhamos lá com a aprendizagem, estamos inseridos nessa prestação de serviço, e existem várias questões que eu anotei aqui que a gente podia trabalhar dentro da fala do Dr. Alberto, que também a gente tem muitas questões, e similar ao que a nossa colega falou. Mas eu venho trazer aqui um cenário, gosto também de ver os comentários ligados ao dia a dia, o cenário para a gente compartilhar juntos e tentar resolver. Na notícia, na internet, sobre o fórum, né, já do ano passado, alguma coisa, e esse ano também,
da mãe que leva o filho no período de férias para trabalhar junto com ela nas praias de Florianópolis. E ela coloca isso em pauta como sendo a única forma que ela tem de manter o filho perto dela, em segurança, já que ela não tem parentes. A gente sabe que Florianópolis é uma cidade cheia de visitantes, eu mesmo sou de Belém do Pará, e venho para cá construir família aqui. Nesse contexto, nesse cenário social, essa mãe está de maneira incorreta com aquela criança, mas ela é a única forma que ela tem de manter a criança perto dela. Então, eu trago para compartilhar com vocês, eu tenho uma experiência como terceiro setor, já há uns 17 anos atuando. Também trabalhei quando criança, né, puxando boi, no meio rural, fui criado no meio rural, ajudando meu pai como ajudante de construção civil. E não era a favor disso, mas também não fazia forçado. Mas eu sabia, assim como o doutor falou, que no Nordeste, no Norte também há essa visão, que é algo necessário economicamente. Chamando a atenção do que a nossa colega falou do consumo, do consumismo, a gente está prestando serviço lá na IDES, eu como educador também, a gente percebia muitos jovens que estavam nessa situação, que estavam ali para comprar um celular, que comprar uma Smart TV com o salário dele, né? Para contribuir, mais ou menos, se realizar, mas não era uma necessidade primária da família, né? Então, a gente vê essas contradições, mas o cenário que eu trago aqui, de específico, é esse, que me chamou muito a atenção. Uma mãe, que eu passei por isso agora também com meu filho, a gente estava no período de férias, a gente não tinha onde colocar o nosso filho e eu tinha que trabalhar, a minha esposa também. Como que a gente resolve essa situação, né? Então, no caso de uma mãe que não tem onde colocar o seu filho, eu trago aqui como uma forma da gente compartilhar e pensar juntos. Obrigado. Mais alguém quer? Mais fechar? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Viviane, trabalho na Secretaria de Estado da Educação e represento essa secretaria em algumas das instituições presentes nessa mesa, como o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e o SED, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, obviamente, venho também trazer mais uma angústia, que é a angústia da escola, do professor, da professora, da diretora, que percebe, sim, que vai percebendo a infrequência escolar, que percebe a evasão escolar de crianças e adolescentes e que tem a dificuldade da parceria com a rede para a busca ativa. Nós temos, hoje, o Sistema Apoia, junto ao Ministério Público, mas nós temos uma grande dificuldade de colocar em prática as ações da rede para efetivar a busca ativa e o retorno das crianças às escolas. Nós precisamos nos entender, e falo aqui com os parceiros aí da assistência social, que são maioria, pelo que eu pude compreender nessa plateia hoje, da importância da gente pensar localmente em estruturar núcleos de integração, de estrutura do Apoia, estruturar as nossas escolas com uma rede de proteção à criança e informar que as escolas da rede estadual elas têm uma política própria, que é a política de educação, prevenção, atenção e atendimento às violências na escola, o NEPRE, e o NEPRE prevê a parceria das redes. Então, a vocês que são representantes dos municípios, procurem as gerências regionais de educação, as unidades de atendimento, as escolas de educação da rede estadual, juntem as escolas municipais próximas, fortaleçam o NEPRE e nos ajudem a garantir a busca ativa dessas crianças e adolescentes e tentar, também pela via da educação, uma tentativa de combate ao trabalho infantil, ou, pelo menos,
dessa evasão que acaba levando ao trabalho infantil, né? Então, é um pedido para que a gente possa, todos nós, representantes de municípios, secretários presentes aqui, representantes de outras instituições, pensar no fortalecimento das redes localmente, a partir das escolas municipais e estaduais, fortalecendo a busca ativa dessas crianças e adolescentes. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou a Sandra Coimbra, sou diretora de Estado de Assistência Social. Na verdade, eu gostaria de salientar a fala da nossa colega da Educação. Desculpa, eu estava aqui na frente. Ok. Então, gostaria de salientar a fala dela, contando um episódio, enfim, que foi bastante importante na minha vida profissional, na minha carreira. Quando eu estava fazendo meus estudos de doutoramento, eu tenho um doutorado em Educação aqui pela Universidade Federal, e eu estudei exatamente sobre fracasso escolar e evasão escolar, e eu fui com essa intenção de estudar esses dois fenômenos, que são fenômenos, inclusive, já bastante debatidos na área da educação, né? Fracasso escolar e evasão. E eu estudei um grupo, enfim, foram sujeitos da minha pesquisa pessoas que haviam abandonado a escola, enfim, e que tinham participado naquele período, na década de 90, após, mais ou menos, década de 90, de um programa chamado Classes de Aceleração, que, na verdade, é um programa de correção de fluxo escolar, que o pessoal da educação conhece bem, né? E o interessante é que esses sujeitos da minha pesquisa eram todos adultos, e eles me contavam, durante a entrevista, que eles não tinham, na verdade, evadido da escola, né? Inclusive, eu alterei, inclusive, na tese, enfim, dei um outro significado para a questão do fracasso escolar e da evasão escolar. Porque, na verdade, o projeto deles sempre foi... eles interromperam o processo de escolarização para trabalhar. E o interessante é que, na vida adulta, eles retornaram à escola também por causa do trabalho. O trabalho foi, na vida deles, uma estratégia fundamental, né? E, na verdade, eles nunca tinham abandonado a ideia de voltar aos bancos escolares, de completar a sua escolarização. Então, eu queria contar essa história porque foi muito difícil para mim ouvir o relato daqueles sujeitos que diziam que, de fato, eles tinham adiado um sonho da sua escolarização por conta da necessidade do trabalho, né? E tinham retornado à escolarização justamente para poderem ter mais oportunidades de trabalho. Eu queria ressaltar isso para dizer da importância da gente articular as políticas públicas. A questão do trabalho infantil é amplamente discutido, né, na assistência social, enfim, mas é necessário e urgente, sei que na educação também, mas é necessário e urgente que a gente articule todas as políticas públicas, porque esse fenômeno ele deve ser debatido por todos nós. E eu gostaria de ressaltar agora, está sendo formada a comissão estadual, né, para a erradicação do trabalho infantil. Então, é um convite que eu faço em nome da Lu, né, que tem se empenhado muito, né, no sentido de que efetivamente a gente cumpra com esse propósito, que é fundamental, porque alguns fenômenos, né, os fenômenos que se dizem respeito à violação de direitos, não podem ser apenas tratados por uma política pública, né? Eles requerem que todos nós, efetivamente, a gente trabalhe de maneira articulada e buscando, né, enfim, articular essas ações em torno da erradicação desses fenômenos, né? Como bem falou nossa colega da educação, que eu agradeço, foi muito oportuno que tenha falado antes de mim. Mais alguém gostaria de se manifestar? Então, vamos... eu acho que tem alguém aqui que está assim, ó, querendo responder, está bem agoniadinho aqui para responder, né, doutora? Vamos pedir para o Alberto responder as perguntas. Aqui foram várias perguntas, vários questionamentos, e aqui, se você puder responder a todas, melhor. Se não, a gente vai passar para as pessoas da mesa que queiram responder determinada pergunta que foi feita, questionamento que foi feito. Muito obrigado. Acho que dá para perceber que eu gosto do tema, né? Eu vibro quando eu falo disso. Brusque, o meu e-mail é alberto.souza, com Z,
@mte, de Ministério de Trabalho e Emprego, mte.gov.br. alberto.souza@mte.gov.br. Vamos combinar para a gente conversar, para a gente sentar e discutir a questão da aprendizagem no município ali, como é que está se dando. Brusque é um município importante e a gente não pode deixar de contemplar. Mas é um fenômeno muito interessante. Eu estava em Manaus e aí eu percebi isso pela primeira vez lá. Lá tem um polo industrial, né? Manaus, como todos sabem, e uma grande montadora da área de tecnologia e coisa e tal, de eletroeletrônicos. E eu percebia que ela só contratava os filhos dos seus funcionários, que eram adolescentes que já tinham uma cama quentinha, um prato de comida na mesa, que tinham um plano de saúde, que tinham um monte de direitos garantidos que outros adolescentes não tinham. Então a gente teve que chamar todo mundo para uma conversa e dizer, olha, assim não é possível não, a gente vai ter que variar isso, a gente tem que dar atenção para esses adolescentes em situação de vulnerabilidade. É um trabalho complexo, é um trabalho que tem que ser feito em rede, intersetorial, que vai precisar da ajuda da assistência social, que vai precisar da ajuda da fiscalização, muitas vezes do Ministério Público do Trabalho, muitas vezes da Justiça do Trabalho, da gente chegar a todo mundo e que vamos compor uma mesa de entendimento, que, como é que vocês podem colaborar, tá? Mas vamos ver se a gente inicia um diálogo e daí a gente avança em cima desse tema. Foram muitas questões aqui, muitos aspectos a serem abordados, com certeza eu não vou dar conta de todos eles, mas se você quiser. Os pais, aonde deixar ainda... Na realidade, não foi nem em Manaus, foi em Parintins. A primeira experiência que a gente teve nesse sentido, no Festival Folclórico de Parintins, você é do Norte, você sabe que aquilo movimenta milhares de pessoas. E crianças se perdendo pelo ladrão, assim, era criança trabalhando em tudo quanto era canto. E a grande questão era, porque o festival ele acontece prioritariamente à noite, né? A festa ela é à noite, coisa e tal. E aí a grande questão é, lógico, uma população empobrecida, ela tinha que aproveitar aquela oportunidade para trabalhar, para ganhar um dinheirinho. Então você via as pessoas chegando de barquinho ali, e vinha gente do Pará, e vinha gente do Amazonas, todo mundo chegando ali para trabalhar, para vender alguma coisa, inclusive comunidades indígenas vinham para vender alguma coisa, porque era a chance deles de fazer um dinheirinho. Uma coisa que lembra muito a nossa temporada de veraneio, né? E não tinham onde deixar as suas crianças. Então, também, através de um trabalho intersetorial, através de um trabalho de rede articulado, o que a gente conseguiu? Que o responsável pela festa, o que tinha maior projeção ali, o que tinha maior ganho, providenciasse creches 24 horas durante aquele período, com um gasto mínimo, com um mínimo de impacto orçamentário, porque geralmente era uma escola que já estava ali, que naquele período ia estar fechada mesmo. Geralmente com o educador que já estava na folha de pagamento, que era só trocar, manejar o dia de folga dele, colocá-lo num plantão, sabe, com um estagiário, com um videogame bacana. Nós chegamos a verificar 0 criança e adolescente em situação de trabalho infantil no Festival de Parintins, que não é uma coisa trivial, tá? Mas é trabalho em rede. É trabalho que você tem que sentar, você senta com a administração local, você senta com os secretários, você senta com o prefeito, você senta com o governador, seja lá quem for. E nós estamos precisando fazer esse trabalho urgentemente aqui para Florianópolis. Não só é valorizado, como o ano passado chegou ao absurdo de um dos principais canais de televisão veicular uma matéria falando de uma menininha que vendia empadinha na praia para bancar o surf dela. Uma adolescente de 14 anos, e foi veiculado na imprensa local como sendo, uau, que coisa bacana, a menininha vendendo empadinha na praia. Uma menina de 14 anos vendendo empadinha na praia. De sol a sol ali durante o verão. E isso foi veiculado como algo extremamente positivo. Então, assim, é a rede de proteção realmente se afinar e chamar esses atores sociais, vamos sentar e vamos ter uma conversa? Isso não pode. Você não pode reforçar esse tipo de comportamento. A administração pública, a gente tem que tomar providências. Não é possível. Uma outra coisa que a gente fez lá em Manaus mesmo, a gente tinha muito problema nas feiras ali do centro da cidade, de crianças trabalhando ali na feira. E aí a gente detectou que a maioria delas vinha do mesmo bairro. Ou seja, eu acredito que aqui também não seja diferente. Eu tenho a impressão que se eu for nas praias, na época de temporada, eu vou encontrar adolescentes de Ratones. Eu já sei mais ou menos onde é que eu vou encontrar. Então eu tenho que fazer um trabalho lá. Eu tenho que fazer um trabalho nessas localidades de contenção desses adolescentes. O que mais? Alguém da área de educação não gostaria de responder? Não sei. O que ela diz mesmo? A dificuldade da busca.
buscativa, é a rede, é trabalho em rede. Tudo que tem se dito aqui só constata a necessidade do trabalho em rede. Um só não vai conseguir, não. Né? Até porque hoje, assim, seria muito cômodo para a fiscalização do trabalho chegar e dizer, mas o trabalho hoje que resiste não é mais um problema de fiscalização do trabalho, é um problema de assistência social, porque você não tem mais a figura do empregador. Então, a fiscalização vai cruzar os braços. Não, claro que não. Eu vou atrás, eu vou trabalhar em rede, eu vou trabalhar de maneira articulada. Se eu não tenho como multar alguém pelo aquele trabalho infantil, mas eu tenho como multar alguém porque não contratou aquele adolescente da maneira adequada. Tá? E a gente tem que trabalhar em rede. A busca ativa é uma das principais ferramentas para a erradicação do trabalho infantil e para combater a evasão escolar. Agora, vai ter que ser feito um trabalho em rede. A gente tem que detectar onde é que estão esses adolescentes e o que a gente pode fazer para trazê-los de volta para a escola. Né? A nossa secretária vai ter que se ausentar. Obrigado. Certo. Nós estamos com uma emergência no Cine, a pasta do trabalho também está na secretaria, e é uma emergência realmente, assim, não posso esperar. Né? Nós temos um problema grave que pode colocar em risco o funcionamento de uma das agências, inclusive o fechamento, e eu vou precisar me ausentar para atuar sobre essa questão específica, e gostaria de poder ficar até o final para que essas questões que foram levantadas por vocês, para ouvir como elas estão sendo endereçadas aqui. Então, não vai ser possível, e a nossa presidente vai fazer um encaminhamento, mas, mais uma vez, obrigada por tanto aprendizado e tanto comprometimento de vocês. Eu estou secretária agora por um período curto, até 31 de dezembro. Essa missão, para mim, é nobre demais, e eu quero ser mais uma voz a somar. Né? Eu vi aqui da Juraci, pelas palavras dela, eu fiquei prestando atenção que vocês se conhecem de longas caminhadas, de tantas lutas e audiências públicas, reuniões, comissões e trabalho mesmo na ponta. Então, nesse curto período, eu somo as minhas mãos às de vocês e a minha voz a de vocês também. Parabéns, muito obrigada, deputada Dirce, e a todos que compareceram e à mesa também. Aprendi muito com vocês e muito mais sensibilizada com a erradicação do trabalho infantil. Obrigada.